Olá, mais uma dica hoje sobre redação. Hoje nós vamos dar uma dica rápida sobre como construir um texto. Um texto, possível de tirar uma nota alta, acima de 8, acima de 800, 900. E aí, se utilizarmos alguns critérios, eu diria alguns até básicos, e outros que vêm se destacar, a possibilidade de se tirar uma nota alta aumenta muito. Então, como já disse, dica hoje de redação. Como eu tenho que construir o meu texto? Então, a construção do texto para que eu venha mostrar para o corretor, para o examinador ali, que eu tenho condições, que eu sei, que eu mereço tirar uma nota alta. Primeiro é necessário obedecer de início, eu digo que é um critério básico, que é obedecer às formalidades. Primeiro, que tipo de texto eu vou construir? O que esse texto exige de mim e que eu não posso deixar de fazer? A respeito do quê? A respeito da linguagem. Como é que eu devo escrever esse texto? Qual é o nível de formalidade, o nível de linguagem culta que eu devo empregar? Lógico que isso passa pelo tipo de redação que eu vou escrever. É para um concurso? É para um vestibular? É para o Enem? Qual é o tema? O tema ele pode me dizer muito qual é o tipo de linguagem que eu devo usar. Lógico, se o tema é algo mais voltado para a juventude, ou então uma linguagem tecnológica, ou uma linguagem dentro da informática, dentro da comunicação hoje que se utiliza de internet, rede social, eu vou ter que baixar muito o meu nível de formalidade, a minha linguagem culta. De outra forma, não. Se é um texto voltado mais para o estudo científico, para o entendimento estudantil, para a pesquisa, eu tenho que manter ou até aumentar o meu nível de formalidade. Então, o primeiro passo é eu observar o nível de linguagem que eu devo utilizar no meu texto. Depois, a estrutura. A estrutura não é algo muito padrão, muito definido. Tem umas pessoas que conseguem fazer um bom texto, seguido da introdução, mais um ou dois ou três parágrafos de desenvolvimento e por último encerra com a sua conclusão, finaliza ali o texto. Outras pessoas não, fazem um de introdução, fazem um de desenvolvimento com pelo menos 2 argumentos e um de conclusão. O mais normal que se vê hoje, nas redações que tiram as notas mais altas, é um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. Pode ser 3? Perfeitamente sim. Eu posso colocar 3 argumentos ou fortalecer um dos argumentos com um terceiro parágrafo de desenvolvimento. No entanto, se eu for utilizar os 3 parágrafos, eu posso correr alguns riscos. Riscos de me perder, durante a execução desse parágrafo, sobre o quê? Sobre ser redundante no que eu já escrevi, no argumento que eu já escrevi, ou também me perder na questão estrutural, das linhas não dá, me faltar linhas para que eu possa fazer uma boa conclusão. Então, o ideal, eu vejo que eu faça um de introdução, eu faça 2 de desenvolvimento e um de conclusão. Para mim, já fica de bom tamanho. Outra coisa que eu não posso esquecer são as referências, porque o bom texto, o texto que vai conseguir atingir uma nota bem alta, acima da média, ele vai ter boas referências, porque é na referência que eu vou dizer ali para o corretor, para o examinador, o que eu estou lendo, qual o meu nível de cultura, qual o meu nível de aprendizagem, qual o meu nível de entendimento sobre o tema, o que eu tenho para reforçar, o que eu tenho para complementar sobre o tema, através dos famosos argumentos de autoridades. Uma simples citação, uma simples referência bibliográfica, ou até mesmo uma frase de alguém que já falou, que já explicitou algo sobre o assunto. Agora, o pulo do gato aqui, 2, 3
pequenos detalhes que vai fazer o texto sair daquilo que é comum e tirar uma nota bem acima da média é a concisão, a criatividade e o ato de você ser comedido. E o que é isso? A concisão, ou seja, ser conciso no meu texto, significa dizer que eu vou escrever o máximo de informação, vou repassar o máximo de informação possível, né, de discussão, o máximo de argumentação, com o mínimo de linha possível, ou seja, eu vou tirar todas as redundâncias, eu vou usar as palavras que melhor se adequam, então eu vou estar sendo conciso. A concisão, para que eu tenha um texto acima da média, eu diria que ela é necessária. Depois vem a criatividade, eu preciso ser criativo, porque não basta eu ser conciso, não basta eu obedecer às formalidades, linguagem, estrutura, usar algumas referências, se eu fazer o que todo mundo faz, se eu fazer da forma que todo mundo faz. Então a minha criatividade, ela tem que se sobressair de alguma forma. Vou dar um exemplo aqui que eu utilizei e que eu alcancei uma nota bem alta até no último Enem. A questão da criatividade eu usei aqui nas referências, ou seja, eu fugi de citar, de utilizar aquilo que todo mundo estava citando, aquilo que tu podia pegar em qualquer uma das redações e tu ia verificar a referência bibliográfica, a frase. E o que foi que eu peguei? Eu peguei 2 autores que estão em alta, mas que não são tão conhecidos pela maioria. Então o risco da maioria usar era um risco bem menor. E quais foram esses autores? Eu usei o Noam Chomsky, um ativista, linguista ativista americano, para citar algo na minha introdução que eu iria desenvolver. No meu desenvolvimento eu peguei outro camarada, outro cara que ele também está em alta, né, para o lado socialista, que é um jurista argentino, Raul Zaffaroni, escreveu muitos livros, é usado muito na área jurídica do direito, e ele busca muito essa questão social de inclusão, e como o texto era sobre a questão do cinema, inclusão, eles couberam muito bem, tanto no Noam Chomsky, que é o ativista, quanto o jurista Raul Zaffaroni. Então eu percebi que um dos grandes destaques que eu obtive na minha redação foi por conta de uma criatividade no uso das referências. E isso me deu uma nota acima da média. E por último, ser comedido. Eu tenho que pegar minha folha de redação, eu tenho que pegar meu tema, eu tenho que ter uma estrutura já muito bem desenhada na minha cabeça, mas eu tenho que entender que eu não posso escrever tudo o que eu quero escrever, que eu não posso falar de tudo o que eu quero falar, porque eu tenho que ser conciso, eu tenho que falar o máximo possível com o mínimo de palavras, porque eu tenho um limite ali, eu tenho que ser criativo de alguma forma, e eu não posso extrapolar, ou em linhas, ou em ideias, para que eu fique redundante, ou para que me falte oportunidade de desenvolver mais argumentos sobre o tema, ou um argumento mais aprimorado. Eu tenho que ser comedido, tenho que ver exatamente sobre o que eu vou falar, como eu vou falar, para o caminho que eu vou desenvolver, para quê? Para que eu não fique andando em volta no meu texto, tentando corrigir algum caminho que eu saí, que deu errado, e aí tentar melhorar, fazendo correções dentro do próprio texto, sendo redundante. E aí eu tenho que ter esse entendimento, ser comedido. Como é que eu consigo ser comedido? Através da revisão que eu faço do meu texto. E ali eu vou cortar tudo que eu preciso cortar para deixar um texto mais enxuto possível, sendo conciso, criativo e sendo comedido de forma necessária, que vai agregar no meu texto uma nota boa, uma nota acima da média, que vai garantir a aprovação naquilo que eu preciso, seja um concurso público, seja um vestibular, seja o Enem. Então fica aqui essa dica, né? Na construção do texto. Obedecer aquilo que é básico, né? As formalidades, linguagem, estrutura. É necessário usar referência, não adianta você ter uma boa estrutura de texto se você não usar referência. Por quê? Porque você vai estar demonstrando para o autor que você não tem um nível de cultura, de leitura adequada. E aquilo que você vai estar falando corre o risco de ficar muito dentro do senso comum. E quando você usa a referência, você sai de tudo isso. E por último, como já disse, né, ser conciso, criativo e comedido. Isso é de extrema importância. Fica aí mais essa dica e até uma próxima.